Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre toda essa situação que nós estamos vivendo, né? Assim, eu gostaria de convidar para que a gente pudesse fazer, assim, uma avaliação, uma reflexão. Nós estamos, assim, às vezes, assim, eu tenho conversado com as pessoas, eu sou terapeuta e tenho trabalho também, com todo esse processo de buscar ajudar as pessoas de alguma forma, né? Através tanto da terapia como do autoconhecimento. E o que a gente está percebendo? A gente vê muita polarização, muita discussão e as pessoas ficam um pouco irritadas, agressivas, né? Por conta de você talvez emitir algumas opiniões, alguns pensamentos, né? Porque se leva muito, eu estava pensando, se leva muito para a questão pessoal, né? Porque quando a gente tem um escopo de crenças ou de ideias, né, seja elas na área da filosofia, da política, da ciência, a tendência é que a gente queira realmente reiterar as nossas crenças, né? E muitas das vezes a gente se sente um pouco ameaçado. Isso é com todo mundo, comigo, com você. Então, quando a gente tem determinados tipos de vamos dizer, de visão, né? Seja ela qual em segmento que for, muitas das vezes a gente não quer ser questionado ou então que as pessoas critiquem a nossa posição. Isso é natural, né? Mas eu vejo assim, não sou diferente, né? Mas assim, eu vejo, porque realmente quando a gente tem todo um processo, isso leva tempo, né? Maturidade, para você criar, construir, né? Todo um escopo de conhecimentos, de experiências, de práticas. Isso não é de uma hora para outra. Então, realmente são coisas que a gente tem como, vamos dizer, um aprendizado que é um aprendizado que foi vivenciado. Mas a gente às vezes esquece que aquilo é pra gente. Aquele aprendizado é pessoal, é único, né? Muitas das vezes as outras pessoas podem ter tido as mesmas, vamos dizer, as oportunidades ou ter tido, vamos dizer, tenha tido o mesmo tipo de conhecimento e às vezes tem outro tipo de ideia com relação a determinados assuntos. Então, o universo do conhecimento, da experiência, ele é muito vasto e diverso. A gente não pode querer que as pessoas possam ter as mesmas ideias, as mesmas crenças, que eu, no caso, né? Lógico, quando a gente vai entrar numa dialética, numa discussão, é importante que a gente coloque os pontos de vista, para que a gente possa também testar os nossos conhecimentos com o outro. E isso é crescimento. Isso nos leva a ampliar, né, as nossas ideias e acrescentá-las, integrá-las também. Por que não? Isso não quer dizer que eu pense de uma forma um pouco diferente e que vai de contra o que a outra pessoa está pensando. Então, vamos ver. Hoje, por exemplo, a gente está vendo muito essa situação aí da pandemia. E temos várias compreensões, né? Inclusive científicas, por um lado, política de outros, administrativa de outros, jurídicas de outros. E isso cria um conflito muito grande, né? Porque as pessoas dizem, mas quem é que está com a verdade, né? Em relação a isso. Vamos supor, nós estamos vivendo realmente um processo desafiador, né? Nós estamos realmente enfrentando um vírus, né, diferente, mas não quer dizer que é um vírus, pelo menos no meu entendimento, que é um vírus que veio para erradicar o ser humano da Terra, né? Porque muitas das vezes as pessoas estão assim meio apavoradas, acreditando que ele é um vírus exterminador. Não, nós convivemos com vírus e bactérias. Nosso corpo vive convivendo com vírus e bactéria. E eu gosto muito de um médico, ele é até aqui do interior de São Paulo, e ele fala sobre isso. Ele falou assim, gente, a gente precisa cuidar primeiro da saúde, né? Então, o primeiro passo é investir na sua qualidade de vida, na sua alimentação. Isso é você escolher os melhores alimentos, né?
e também procurar ter o seu sistema imunológico fortalecido, porque ele que é o grande vencedor de qualquer vírus, de qualquer agente. É ele que nós temos que estar, né, investindo, é nele, nesse tipo de vida. Então, aí vem o questionamento, será que o estilo de vida nosso é um estilo de vida saudável? Eu acho que tem mais a ver com isso, entendeu? Não de você ficar simplesmente trancando dentro de casa e achar que com isso você vai resolver. Não vai resolver. Porque nós não vamos ficar infinitamente fechados dentro de casa, né? E outra coisa, esse tipo de situação não barra vírus. Porque o vírus ele está conosco o tempo inteiro. Então, também não sou médica, mas o que eu estou querendo colocar é uma questão assim de reflexão. Toda essa situação da gente estar impedida de ir e vir, de poder tomar um ar puro, gente, isso aqui é mais saudável do que a natureza, de você respirar um ar, de você ter contato, que isso é curador, com a praia, com o mar, isso cura qualquer coisa. Eu sei, eu morei em beira de praia e realmente é muito saudável, sabe? O sol com a vitamina D. E como você vai ficar dentro de casa, cada vez mais você vai ficar distante dessas benesses da vida da natureza. Então, isso para mim vai contrário ao que realmente é natural. O natural é nós termos contato com as pessoas, olharmos as pessoas, abraçarmos as pessoas, convivermos, termos trocas, né? Podemos ir numa praia. Então, o que a gente está vendo é um pavor do contato. É um pavor das pessoas e umas ficarem vigiando as outras, denunciando até. Bom, eu estou colocando isso porque, lógico, a gente tem que tomar cuidado. Eu acho assim um ponto positivo aqui da pandemia, realmente a gente ter mais cuidado. E essa coisa da aglomeração, de você estar muito em ambientes fechados, aglomerados, isso realmente nunca foi muito saudável, né? Mas acontece que eu estava vendo aqui, essa pandemia é muito louca. Aqui na minha cidade, a Caixa Econômica e os outros bancos também, Itaú, Bradesco, todos eles, eles estão constantemente com filas quilométricas. Vocês não entendem, filas de quarteirões. As pessoas ficam lá 2, 3, 4 horas, encostadas umas nas outras, com medo de perder o lugar, sentadas no chão, tomando aquela poeira. E isso desde que começou a pandemia. Então, como que pode haver, né, uma prevenção? Porque as pessoas precisam ir no banco receber, geralmente são funcionários, são pessoas que também estão recebendo o auxílio, né? E os bancos, simplesmente os funcionários trabalham metade do período, diminuir os funcionários, e eles simplesmente trabalham 4 horas, e as pessoas ficam lá de fora, sabe? Sujeitas a estarem se contaminando, entendeu? Então, como que é que a gente explica isso? Tinha uma senhora, eu estava um dia lá, eu fiquei 2h30 na fila do Banco Itaú. Isso é coisa que aconteceu comigo. E aí, essa senhora que estava aqui do meu lado, ela tinha sofrido um AVC, tinha 2 meses, ela estava lá. Eu falei, mas a senhora tem que ir lá dentro e falar. Ela falou, não, mas vocês não estão deixando nem a gente falar nada. Aí o filho dela chegou, eu falei, não, mas ela tem que entrar lá. Como é que essa mulher tem 2 meses? Então, assim, umas discrepâncias que não dá para entender. Realmente não dá para entender. Então, assim, toda essa história cria uma polêmica. Eu estou colocando isso da minha experiência, da minha visão, não é? Então, a gente vê isso dia a dia. As pessoas, elas têm necessidade de sair. E outra coisa, a medicação também, se não tem uma vacina, e também eu acho que essa questão de obrigar a vacina é algo assim absurdo. Toda vacina, e isso a literatura médica fala, não sou eu que estou falando, são os médicos falando, não existe vacina
que ela possa ter uma comprovação de eficácia e de não trazer realmente consequências graves a partir de 4, 5 anos depois que ela é testada. Porque tem as gerações futuras. Você tem que fazer uma experiência de longo prazo, porque você vai lidar com uma situação que vai ter... as pessoas vão ter filhos, a genética, isso pode ser transmitido através do DNA da genética. Então, são coisas para a gente pensar. Não é para discutir, né, questão, entrar com ideologia política, se tem ideologia, nem sei se tem, porque quando você começa a falar, as pessoas acham que você está entrando numa questão ideológica. Isso não é questão ideológica, isso é uma questão de sobrevivência, de estar bem, de procurar ter saúde e procurar estar bem de uma forma que eu e o outro podemos estar bem. Porque essa coisa de você ficar desconfiado de todo mundo e se retrair, isso não é natural. Então, eu acho que a gente precisaria realmente refletir nisso aí. Será que essa vacina obrigatória, realmente eu preciso tomar uma vacina obrigatória? Eu sou uma pessoa, eu vou confessar, eu não tomo vacina. Já tomei na infância, todas aquelas vacinas, eram vacinas super testadas, né? E agora, da poliomielite, de varíolas, então eu já tomei essas vacinas. Mas, de uns 20 anos para cá, eu não tomo mais vacina nenhuma. E não quero ser obrigada a tomar essa vacina. Eu não confio. Eu procuro ter uma vida saudável, fazer exercícios, me alimentar bem, ativar meu sistema. Eu posso contrair o vírus? Sim. Perfeitamente. Eu posso ter uma consequência? Sim. Mas eu sinto que eu não estou pânico, eu não tenho esse pânico. Se eu for realmente contrair o vírus, eu vou procurar fazer os protocolos, né? Se não tem a vacina, eu vou ver o que tem ali, que possa ser, de alguma forma, eu possa utilizar, né? E confiar, e buscar ter dentro de mim a força para superar isso. Não o pânico. Espero não contrair, o vírus. Mas se eu contrair, eu vou realmente procurar, realmente ter aqui os procedimentos que me estão ao alcance, que são oferecidos, que são realmente alternativos. Para uns pode dar certo, para outros pode não dar, mas eu vou tentar, é o que eu tenho, é o que você tem. Então, assim, eu não estou dizendo para as pessoas não vacinarem, não é isso. Eu só estou colocando que eu acho, assim, bastante a gente correr um risco de tomar qualquer vacina, que seja da China, da Inglaterra, sei lá o que for, sem haver uma comprovação e um atestado de onde as pessoas possam, os cientistas atestarem que aquilo não vai causar um mal maior. É isso que a gente precisa pensar. E outra coisa, essa questão também da gente... a questão política com relação a isso é o de menos. A gente precisa deixar um pouquinho dessa coisa aí. Mas eu creio nisso, eu creio que aqui essa ideologia é melhor, porque isso vai salvar o mundo, aquela pessoa, ou alguma coisa vai salvar o mundo, vai... E tudo bem, cada um tem o direito a acreditar naquilo que quiser. Mas, gente, nós não estamos mais na era dessa coisa dos salvadores da pátria, daquela ideologia melhor. Eu creio que nós precisamos ter em nossa ideologia de ser humano, porque esta de fraternidade, solidariedade, sabe, de gentileza, de poder olhar por outro e perguntar o que eu posso fazer por você, não se afastar, não ficar distante, mas pelo contrário, se aproximar e dizer o que eu posso te ajudar, como eu posso colaborar, como nós podemos agregar esforços. Eu acredito que é por aí. Eu não acredito que é por aí de obrigações e brigas e fechamentos das pessoas, sabe? Isso vai realmente trazer muito mais consequências, mais doenças psicossomáticas e outros tipos de doença. Então, assim, o que eu estou trazendo eu não estou querendo criar polêmica, eu estou trazendo reflexão e nem sou dona da verdade, né? Eu estou falando da minha visão, de como eu vejo como terapeuta, porque já atendi pessoas com síndrome de pânico, essa questão da pandemia aí, né, com estresse, então, depressão,
né? Usando mais drogas, porque sente uma necessidade, porque fica confinado. Então é isso aí. Tchauzinho, obrigada.